Boa noite, irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Quero pedir àqueles que podem, que fiquem em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 92. E nós vamos fazer uma leitura uníssona, todos a uma só voz. E assim nós damos início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor, pedindo que desde já o Senhor fale com o nosso coração, fale com a nossa mente, que o Senhor receba esse culto de louvor e gratidão a Ele. Salmo 92, vamos todos juntos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciai de manhã a Tua misericórdia e durante a noite a Tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir ao nosso irmão, o presbítero Ari, que faça uma oração de louvor, e pedindo que o Senhor receba esse culto de louvor e gratidão a Ele. Ari. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos, o teu povo, nesse momento na tua casa essa de oração, Pai. Abençoa, Pai, a cada um que está aqui, aqueles que estão a caminho, aqueles, Pai, que não vieram por motivo justo, que tu estejas, ó Pai, abençoando também. Quero, Pai, te pedir que tu nos ajude nesse tempo que vamos ficar aqui, louvando e bendizendo o teu nome. Que a tua palavra, Pai, fale profundamente aos nossos corações. Abençoa, Pai, cada momento desse culto, os louvores, as orações, as leituras bíblicas, e principalmente a tua palavra, Pai, que vai ser trazida pelo teu servo. Abençoa ele, capacita-o, Pai, para que ele possa falar daquilo que nós estamos precisando ouvir. Perdoa, Pai, as nossas faltas. Em nome de Cristo é que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Vamos louvar ao Senhor com o hino 42, o grande amor de Deus. Nosotros
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, no capítulo 16. Eu vou ler os versos 17 e 18. Os irmãos, assim mesmo, assentados como estão, acompanhem a leitura. Romanos 16, os versos 17 e 18. E assim, vamos nos preparando para confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Irmãos, vamos colocar diante do Senhor nossos pecados, vamos confessá-los todos. Temos pecado de muitas formas contra o Senhor. Muitas vezes nem nos damos conta daquilo que fazemos, tal é a maldade do nosso coração. Então baixe sua cabeça. E depois de um momento de oração silenciosa, eu vou pedir ao nosso irmão, presbítero Pádua, que faça uma oração em favor de todos nós. Vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Santo e amado Deus, nós estamos diante da Tua presença. Quem poderá fugir dela, Senhor? Ninguém. Ainda que desçamos o mais profundo abismo, lá Tu estás. Na mais densa escuridão, o Senhor nos vê. Não há, portanto, como fugir à Tua presença, Pai. E nesse momento em que entramos na Tua casa para trazer um culto a Ti, Pai, que seja agradável a Tua presença, cada ato dele. E por isso nós queremos clamar do Senhor a Tua misericórdia, nos perdoando, Pai, a toda a intenção do nosso coração, a todo ato que nessa semana, nesse momento, a cada instante tem afrontado a Tua santidade. Que o Senhor nos encontre, Pai, através de Jesus, que é o mediador entre a terra e os céus, entre nós humanos, simples mortais, e a Tua santidade eterna, o perdão, a misericórdia, que possamos ser vistos diante do Senhor como justificados, porque o Senhor nos justificou na cruz, o Senhor cravou ali o nosso pecado, e nós ainda assim, Pai, queremos a cada momento insistir em andar contrário à Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Pai, aceita o nosso arrependimento, nosso pedido de perdão ao Senhor, porque estamos dia após dia lutando contra a nossa velha natureza. Amém. Esse inimigo que nós precisamos colocar todos os dias debaixo dos joelhos, debaixo dos nossos pés, mas só podemos se for o Senhor tomando-nos pela mão, Pai. Tem misericórdia de nós, não nos deixa sozinhos, Pai. Vai conosco na nossa luta diária. E nós pedimos ao Senhor mais uma vez que tenha misericórdia da Tua igreja espalhada por esse país. Igreja que tem o remanescente fiel. Que o Senhor seja com ela, Pai. Que nesse momento onde milhares estão cultuando o Teu nome, que seja agradável a Tua presença, que chegue ao Senhor como um aroma suave. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é um grande Deus, maior que o nosso pecado. O Senhor é um advogado fiel. E por isso nós somos gratos, Pai, no nome do Santo, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor com o hino 115, Unidos com Cristo. Eu gozo as bênçãos
Isaías 43, 25, diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Palavra do Senhor, graças a Deus por essa palavra. Irmãos, aqueles que podem, eu peço que fiquem em pé. Nós vamos fazer uma leitura alternada em 1 João. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler dos versos de 18 a 29 de forma alternada. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, e assim nós vamos do verso 18 ao verso 29 de 1 João. João, capítulo 2, 18 a 29, leitura alternada. Os textos editoriais são os anticristos e a unção do Espírito Santo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Meus irmãos podem assentar-se, nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor com o hino 63, as muitas bênçãos, ao tempo que vamos aproveitar e ofertar nossos dízimos e ofertas ao Senhor durante o hino. Então, aqueles que vieram preparados para isso, podem fazê-lo durante o hino. Se na vida as águas mais celosas
misericórdia, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de trazer, Senhor, a Ti dízimos e ofertas, Senhor, daquilo, Senhor, que Tu já tem provido em nossas vidas. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu cuidado e por Tua misericórdia, Senhor, em favor de cada família aqui representada e do Teu povo, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus conosco e que nos sustenta e nos ampara em tudo, Senhor. E Te somos muito gratos, Pai, por Tua bondade, por Teu favor em nossas vidas, Senhor. E Te rogamos, Senhor, que Tu continue tratando conosco e nos sustentando em tudo, Senhor. É oração que fazemos, gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, aqueles que podem continuar louvando ao nosso Deus, com o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Quem te redime da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Do início, bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Quem te redime da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos continuar cantando o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele
cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Do início, bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nas estrelas vejo a sua mão, em tudo vejo o seu poder, porque ele é tudo para mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que ele é pra mim. Para que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidado, o seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é pra mim. Do início, nas estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que ele é pra mim. Para que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi, Deus não crê então que Deus não vive longe
eternidade lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar. O seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Aleluia, tudo Ele é pra mim. Podemos sentar e continuar louvando ao nosso Deus, como o Salmo 32, que o Senhor fale aos nossos corações. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos ainda orar ao Senhor em oração de súplicas, ações de graças. Curve sua fronte. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos, atendendo a Tua santa convocação, e juntos estamos como povo da aliança, comprado pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, diante do Senhor, para Te adorar, para Te render graças, para aprender mais do Senhor. Estamos aqui certos de que nós precisamos do Senhor. A Tua palavra nos diz que até a nossa respiração depende do Senhor. No Senhor nos movemos e existimos. E por isso nós nos colocamos humildemente, ó Deus, nos colocamos sabedores da nossa fraqueza,
de que não temos nada de nós mesmos a oferecer a Ti, mas estamos diante de Ti suplicando o Teu favor. São diversas áreas, Pai, que temos a listar diante do Senhor. Pedimos Tua misericórdia, Pai, pelos nossos irmãos enfermos. O Senhor conhece cada um deles. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre Dona Ana, Tua serva. Abençoa, Pai. Abençoa também aqueles que estão no cuidado dela. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre Dona Maria das Neves. Tem misericórdia também da Tua serva ali em Manaus. Abençoa a Adriana também, ali no cuidado da sua mãe, no suporte. Dá-lhe graça, Senhor, para que ela continue firme, sendo sustentada pelo Senhor. Pedimos Tua bênção também, Pai, sobre Dona Joselina, Tua serva. Abençoa a Tua filha. Ó Deus, dá-lhe graça, Pai, para enfrentar as dores, as lutas na sua saúde. Pedimos Tua bênção sobre Dona Gessília também, Tua serva. Abençoa, Pai. Dá-lhe suporte, dá-lhe que ela seja encontrada fiel em todo o tempo, mesmo em dias mais difíceis na sua saúde. Queremos colocar também diante do Senhor o presbítero Gessé. Ó Deus, é o Teu servo, já tem padecido tanto nas lutas, tantas lutas, Pai, com Dona Zélia, Tua serva, que o Senhor mesmo a chamou. Ó Deus, e agora no hospital, ó Deus, com estes problemas, ó Pai, ligados ao seu coração, e pedimos a Tua boa mão, Senhor. Nós Te rogamos, Pai, o consolo para o Teu servo, mas também a Tua boa mão na sua saúde, Senhor. Visita o Teu filho ali. Abençoa, Pai, os Seus filhos também, para que eles sejam fortalecidos, para que eles se aproximem cada vez mais do Senhor nestes eventos tão difíceis que eles têm enfrentado, Senhor. Mas que seja um momento propício, Pai, para crescimento espiritual naquela família como um todo, Pai. Sejam irmãos, sobrinhos, filhos. Ó Deus, põe Tua boa mão naquela casa em dias tão difíceis. Nós Te rendemos graças também pela nossa irmã Miriam. Rendemos graças porque o Senhor a abençoou com uma cirurgia bem-sucedida. Rendemos-Te graças também, Pai, porque o Senhor tem abençoado a sua recuperação, mas pedimos que o Senhor continue direcionando a sua vida. Ó Deus, abençoando o seu organismo, Pai, para que não haja nenhum tipo de rejeição, nada, Pai, em relação aos tratamentos, mas que ela o mais breve possível volte à sua normalidade, com alegria, servindo ao Senhor, onde o Senhor a tem colocado. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor também, Pai, aqueles que estão frios na fé, enfermos espiritualmente, aqueles que estão magoados, ressentidos com alguma questão, e que estão sem ânimo para adorar o Senhor junto com o Teu povo. Sem ânimo, às vezes, Pai, para ler as Escrituras, para orar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o coração. A Tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir a oração do Teu povo. Mas muitas vezes, ó Pai, o Teu povo sequer consegue orar. Tantas lutas, Senhor. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia desses Teus filhos que estão frios, que não vêm mais à Tua casa. Desperta-os, Senhor. Desperta-os. Certamente muitos pais, irmãos, cônjuges estão aqui e suplicam diariamente por seus filhos, cônjuges, pais, parentes, pessoas chegadas, que outrora estiveram em nosso meio, mas agora estão distantes. Desperta-os, Senhor. Ouve a oração do Teu povo. Ó Deus, eu me recordo também do pequeno Júlio. Ó Deus, tão pequenino, alguns dias de vida, mas já nesta luta contra a enfermidade, contra as lidas desse mundo caído no hospital. Ó Deus, tem misericórdia do pequeno Júlio. Põe Tua boa mão, Pai. O Senhor é poderoso para recuperá-lo
Quem sabe a gente ouvir, ou hoje ainda, ou amanhã, uma notícia, ó Deus, de saída da UTI, em breve de alta. Ó Deus, faz isto. Abençoa a tua serva Ellen também, para que ela se recupere também da cirurgia. Abençoa Davi, o Tom, aquele núcleo mais chegado, para que eles encontrem graça da parte do Senhor para suportar as adversidades com fidelidade ao Senhor. Ó Deus, ainda te peço a bênção sobre minha esposa, pela recuperação plena, pelos exames que ainda virão, que o Senhor direcione, Pai, a tua serva, para que também o mais breve possível ela volte às suas atividades normais. Nós rogamos a Ti, Pai, porque sabemos que podemos recorrer ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, benigno, o Senhor é gracioso. Por isso recorremos a Ti. Pedimos ainda a Tua misericórdia sobre a nossa igreja. Ó Deus, fortalece a Tua igreja, Senhor. Nesses dias difíceis que enfrentamos, nós não temos no nosso coração nenhum rancor pelo Senhor, porque o Senhor mesmo sustentou a nossa fé. Pelo contrário, nós te rendemos graças, porque certamente foi um tempo de aproximação do Senhor, de mais oração, de mais dependência da Tua boa mão. Ó Pai, o Senhor tem planos perfeitos para a Tua igreja. Por isso, fortalece a Tua igreja. Nos abençoa, Pai, e nos guarda no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos dar continuidade à exposição aos Filipenses, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Eu farei a leitura dos versículos 1 ao 9, mas nós vamos nos ater até o versículo 4. Mas, por contexto, eu lerei Filipenses 4, versículos 1 ao 9. Mas nosso sermão será até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez pela tua palavra. E neste instante queremos te pedir, fala, Senhor, nosso coração. Dá-nos um coração atento, Pai, à tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser exortados, consolados, direcionados pelo Senhor, e sabemos que se o teu Santo Espírito não falar ao teu povo, nós certamente estaremos perdendo tempo, mas nós cremos que o Senhor é o Senhor da palavra, que o Senhor é o Deus que inspirou esta bendita palavra, e é o Deus que opera em nosso coração
aplicando-a, transformando o nosso coração, nos dando a graça de viver conforme a tua vontade. Por isso pedimos, fala conosco, Senhor. Livra o nosso coração de ser como aquele homem que se aproxima de um espelho, vê a sua imagem e logo se esquece. Nós queremos ser operosos praticantes, bem-sucedidos em tudo que realizarmos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu creio que todos, ou quase todos, se recordam da história de Jó. Jó perde todas as coisas, perde bens, perde filhos, perde saúde, mas no dia mais angustiante da vida daquele homem, o que é que ele diz? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Alguns falam assim, é fácil falar. Não, vai passar, não chores, não tenha medo. Difícil é viver, né? Nós já mencionamos que Paulo não estava em dias fáceis. Paulo vivia dias difíceis na prisão e, nesse contexto, os irmãos devem se lembrar que, um pouco antes, ele fala dos seus sofrimentos a respeito da igreja de Cristo. Quando ele diz, olha, alguns são inimigos da cruz de Cristo, eu digo isto com lágrimas. Além dos sofrimentos físicos, das suas emoções bastante abaladas, Paulo ainda sofria pela igreja de Cristo, sendo atacada por falsos mestres, por crentes que estavam titubeando, crentes que, ao invés de permanecerem inabaláveis, eram levados por qualquer falso ensino. Falar sobre ordens advindas de uma prisão é estranho, não é? A gente geralmente pensa em ordens vindas de um presídio, como em nosso contexto. Mas para as crianças que estão anotando, o tema de hoje é ordens de um prisioneiro. Ordens de um prisioneiro. Apóstolo Paulo. Paulo era prisioneiro, mas Paulo não era um malfeitor. Paulo era apóstolo do Senhor Jesus, chamado como um nascido fora de tempo, como ele mesmo diz. Paulo manifestou as credenciais apostólicas com poderes, prodígios, palavra, com um testemunho vivo de alguém que esteve face a face com o próprio Cristo. Sim, Cristo apareceu ressurreto a Paulo. E Paulo se intitula em vários textos, em várias cartas, como o prisioneiro do Senhor. Sabe por quê, crianças? Porque ele estava pregando a verdade. Porque ele estava pregando e vivendo o evangelho com autenticidade. Que palavra é essa, crianças? Autenticidade. Pense em verdade. Vocês que estão aí nas figurinhas, tem figurinha falsa e figurinha verdadeira. Uma figurinha verdadeira é autêntica. A outra não é autêntica. Então, Paulo pregava o evangelho com verdade. E aí nós conhecemos qual é a história da redenção. Desde o Antigo Testamento é assim. Todos os que querem viver justo e piedosamente serão o quê? Perseguidos. Paulo estava preso. Repito que já falei algumas vezes nesta carta. O apóstolo Paulo não estava diante de alguém que estava ali curando suas feridas, como carcereiro ali em Filipos. Paulo estava diante de um soldado e um dos autores diz assim, um dos teólogos que comentam a carta aos Filipenses, ele fala assim, e este carcereiro que estava ali diante de Paulo, ele estava ali pronto para piorar as dores desse prisioneiro. E tinha ordens, ele tinha autoridade para maltratar mais ainda Paulo. Como um prisioneiro do Senhor, como um bem-aventurado. O apóstolo Paulo mesmo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele.
Paulo fala aos coríntios sobre a sua vida de sofrimento, sobre prisões. Ele diz assim, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Era uma estratégia para poder dar mais açoites naqueles que eram cidadãos. Fui 3 vezes fustigado com varas. Eu me lembro que na minha infância, quando eu li esse texto, fustigado com varas, eu pensava que era só uma cutucada. Não! Ele foi espancado. E aí o texto diz, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Literalmente, Paulo foi um homem muito sofredor, cumprindo a promessa do Senhor Jesus quando o chamou. E ele vai saber o que é padecer. Ele vai ter noção do que é sofrer pelo nome de Cristo. Filipenses 4, a partir do versículo 11, acompanhe. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, todos juntos, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto de Paulo, escrevendo essa carta, um prisioneiro, mas um prisioneiro servo do Senhor, cheio de autoridade da parte de Deus para exortar a igreja de Cristo. Ele não tinha autoridade simplesmente pelo fato de estar vivenciando a perseguição e vivenciando o sofrimento, mesmo que ele não estivesse, mas porque ele era um apóstolo comissionado pelo próprio Cristo. E aí agora esse prisioneiro do Senhor traz ordens à igreja. A partir do versículo 1 até o versículo 9, há diversos imperativos que nós vamos, em algumas semanas, esmiuçar os detalhes de como Paulo fala àquela igreja. Hoje, a partir do versículo 1 até o versículo 4. E o primeiro imperativo do apóstolo Paulo no texto está no versículo 1, e vamos ler juntos esse versículo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A igreja de Filipos foi fundada, provavelmente, naquela viagem missionária que o apóstolo Paulo fez, em que, em dado momento, ele tem uma visão de um varão macedônio dizendo, passa a Macedônia, vai para Macedônia. E Paulo obedece à visão que ele tem da parte de Deus e vai à Macedônia. E naquele contexto, os irmãos devem se lembrar de alguns episódios que ocorreram. Isso está em Atos 16. Crianças que estão anotando, textos que o pastor citou, Atos 16. E aí está uma tarefinha de casa, crianças. Vocês vão ler Atos 16 com os pais de vocês, para vocês verem o contexto de como essa igreja foi iniciada. Como o evangelho chegou ali em Filipos. Não chegou o evangelho com tranquilidade. Pregou o evangelho, eles ouviram, eles creram, e dia a dia o Senhor foi acrescentando os que eram sendo salvos. No início do livro de Atos era assim. Mas a igreja passou a ser duramente perseguida, e você deve se lembrar que quando ele chega lá,
havia, por exemplo, uma jovem adivinhadora. E Paulo cura aquela jovem. E os senhores dela perceberam que a esperança de lucro fora desfeita. Eles ganhavam dinheiro em cima das adivinhações daquela moça. E agora eles prendem Paulo. Há também outro episódio narrado na plantação desta igreja, que é o episódio da conversão de Lídia, vendedora de púrpura. É também ali que Paulo está preso. E estava preso e houve um terremoto na prisão. E o carcereiro se converte. É nesse contexto que aquela igreja é levantada. Uma igreja levantada em meio a duras perseguições. E se você lê Atos 16 com calma, você vai perceber que Paulo precisou sair de Filipos, ir embora. Ele não estava ali, ele não era bem-vindo em Filipos, pregando o evangelho. Por quê? Porque havia ali não só gentios que acusavam falsamente os servos de Deus que pregavam o verdadeiro evangelho, mas também judaizantes, pessoas que tentavam fazer com que aqueles que criam em Cristo voltassem a praticar os ritos do Antigo Testamento. Esse é o resumo de como aquela igreja surgiu. E aí veja o que Paulo fala sobre esse último aspecto. Capítulo 3, nós já fizemos a exposição. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui, falsa circuncisão os da mutilação. A ideia olha, eles até dizem que são da circuncisão, mas eles são de uma falsa circuncisão. Aquilo é um rito vazio que eles fazem. Porque nós é que somos da verdadeira circuncisão. O que é que está por detrás disso? Falsos ensinos sempre adentram no meio do povo de Deus. Pessoas ensinando um falso evangelho, um evangelho barato. Água com açúcar. É fácil ser crente de alguns modos. Um crente que continua desonesto, é fácil. Crente que continua vivendo a vida de qualquer jeito, sendo um péssimo patrão, sendo um péssimo marido, uma péssima esposa, sendo um mau filho, sendo um mau pai. É fácil ser crente assim. Falsos ensinos sempre adentram no meio do povo de Deus. E Paulo diz, acautelai-vos, cuidado. Eles são como cães, eles querem devorar a alma dos fiéis. E ele continua o capítulo falando e alertando contra os falsos líderes. E aí chega na parte final, diz, versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Até pregam e falam no nome de Jesus. Confundem aqueles que ainda estão titubeando na fé, aqueles que estão engateando, começaram agora a jornada cristã, ou até muitos que estão há tanto tempo, mas se comportam como meninos na fé. Mas Paulo diz, cuidado, não olhem os modelos, os falsos modelos para o rebanho. E aí, capítulo 4, ele diz, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A ideia de permanecer firmes, a ideia desse verbo é continue de pé. Fique firme, em pé. Não caia. Não seja balançado, movido por qualquer vento de doutrina. Olhem para esses falsos exemplos e não sigam. Permaneçam firmes. Mas observe que ele não está simplesmente dando uma repreensão com dureza,
Perceba que trato pastoral, de amor, de carinho, de afeto que Paulo tinha com os filipenses. Olha o que ele diz. Portanto, ele diz: meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria, minha coroa e amados de novo. 6 expressões seguidas de carinho por aquelas ovelhas. Aqui é traduzido aí por muito saudosos, a ideia é fortemente desejados. Eu quero muito estar perto de vocês. Eu tenho interesse pela alma de vocês. Minha alegria, minha coroa. E aí ele vem com o imperativo: permaneçam firmes, não titubeiem na fé. Nós lemos na nossa liturgia, na nossa leitura sequencial, 1 João, capítulo 2, ele diz na parte final, depois de falar dos falsos mestres, daqueles que se comportam como o anticristo, do versículo 18 em diante, e aí ele diz do versículo 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Permanecer firmes, irmãos, não é força própria. É óbvio que tem a questão da responsabilidade que Paulo mostra. Você tem responsabilidade de lutar, de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, é como diz Judas em sua carta. Batalhe por esta fé, permaneça firme, lute. Mas saiba, não existe possibilidade de firmeza longe de Cristo. Você vai ser como qualquer um, enganado por qualquer mandinga. Nós conversávamos, acho que ontem, com alguns irmãos, e mencionávamos alguns aspectos sobre algumas falsas igrejas. Coloque um copo de água em cima da sua televisão. Olha, tem que ser em cima da televisão. E aí vem a TV fina. Como é que faz agora? Falsos ensinos. Meus irmãos, você acha que não tem presbiteriano que fica fazendo isso? Tem. Sendo levados por ventos e doutrinas, por falsos mestres que só querem surrupiar a fé e o dinheiro do povo. Acautelai-vos, permaneçam firmes, firmes. Mas firmes em quem? Firmes no Senhor Jesus Cristo. Não titubeie na fé, permaneça firme. Paulo fala também aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Permanecei firmes. Em outras cartas, mesmo termo. 1 Coríntios 16, 13, crianças que estão anotando. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Permaneçam firmes. Ainda 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Permanecei firmes. E por fim, Gálatas, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu não vou ler o restante do texto, mas Paulo escreve várias cartas dizendo, permaneçam firmes, permaneçam firmes. Vejam, nós sabemos, capítulo 3, nós estudamos isso, nós corremos para agarrar aquilo para o qual nós já fomos agarrados pelo Senhor. Nós já temos garantia de salvação, garantia de vida por causa da obra de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos exorta a lutar, batalhar, permanecer firmes. Ora, mas como é que eu consigo permanecer firme? É tão difícil.
Quando a gente olha para firmeza, o olhar para a firmeza deve sempre nos lembrar do quão firme foi Cristo. Porque nós vamos pecar. É impossível eu ou você abrir os lábios e fazer uma promessa do tipo: olha, eu te prometo que eu errei, me perdoe, eu falei o que não deveria falar, mas nunca eu vou fazer isso. É difícil você fazer isso. Nós somos pecadores, nós vamos falhar. Não que isso seja uma licença para eu continuar falhando. Paulo fala aos romanos sobre isso. Olha, a graça de Deus é abundante, superabundante graça. Pecaremos para que a graça seja mais abundante? O que é que Paulo responde? De maneira nenhuma. A nossa fragilidade, nem a graça de Deus, superabundante, podem ser argumentos para nós não permanecermos firmes. Nenhuma provação é maior do que podemos suportar. Ele envia o livramento. Nós não temos desculpas. Mas, ao mesmo tempo, quando pensar na sua fragilidade, lembre-se da cruz. Quando pensar, eu preciso permanecer firme, saiba, para permanecer firme, você depende do Senhor. Eu não consigo me libertar deste vício. Você depende do Senhor. Só Cristo pode te fazer permanecer firme, porque Ele mesmo foi tentado em todas as coisas sem pecado. Olhe para a cruz. Peça a misericórdia de Cristo. Permanecei firmes. Crianças, a primeira ordem de Paulo na prisão foi: permaneçam firmes. A segunda, versículos 2 e 3, capítulo 4 de Paulo aos Filipenses. Crianças que estão notando, vivam em unidade. É a segunda ordem de Paulo, vivam em unidade. Talvez você olhe para o texto e veja: rogo a Evódia, rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Você olha, onde é que está o imperativo aqui? No texto grego não tem um verbo no imperativo. Mas o modo como Paulo se porta àquela igreja não é um modo optativo. Olha, se der, vocês pensem concordemente. Não. Paulo traz com grande ênfase: eu exorto a Evódia, exorto a Sintique, pensem concordemente, vivam o tempo todo com unidade, pensando as mesmas coisas. Qual é a igreja que não tem problema de discórdias, seja entre homens, seja entre mulheres? Evódia e Sintique. E sabe o que é interessante? Olha o que ele diz. Essas duas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Essas duas já deram tantos frutos juntas. E fala: também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. É interessante que Paulo cita alguns nomes aqui. Ele cita Evódia, Sintique. Ele cita também mais um nome aqui. É o nome Cisigos. Cisigos é o nome, provavelmente, de uma pessoa mesmo. Na sua tradução está assim: a ti, fiel companheiro de jugo. Em outra tradução poderia estar assim: a ti, fiel Cisigos, ou a ti, verdadeiro Cisigos. Vocês devem se lembrar de Onésimo, que era útil, e aí Paulo faz um trocadilho com o nome dele. É porque o nome desse homem era
Ele significava fiel companheiro de jugo. Você trabalha, você sabe trabalhar, assim, era o significado do nome. E aí Paulo fala, olha, você, que o seu nome significa isso, verdadeiramente você é isso. Ajuda. Peço que as auxilies para que Evódia e Sintique pensem concordemente, para que as duas vivam em unidade. Percebam que, ao invés de viverem assim, os falsos mestres, no capítulo anterior, estavam pensando no próprio ventre como Deus. Eram apenas bajuladores. E aí Paulo mostra como um verdadeiro líder, como alguém cheio do Espírito Santo deve agir. Age sendo um cooperador nas desavenças. Age como pacificador, como alguém que vai ajudar para que estas pessoas, servas de Deus, Evódia e Sintique, voltem a pensar concordemente em quem? Olha que interessante. De novo, no Senhor. Se o primeiro imperativo é permanecer firmes no Senhor, ele fala, pensem concordemente, vivam unidade no Senhor. Porque da mesma forma que só é possível permanecer firmes no Senhor, só existe verdadeira unidade no Senhor. Irmãos, o que nos liga é a cruz de Cristo. O que nos faz irmãos é a cruz de Cristo. Paulo não escreve para Evódia e Sintique como duas ímpias, mas como servas que já serviram bastante, mas que estavam passando por um momento temporário de conflito que não era desejado e que, naquele caso, precisava de ajuda externa. Rogo assim a Cisigos, você que é um verdadeiro companheiro de jugo, sabe o que é andar junto, lado a lado, vai lá, auxilie elas, para que elas voltem a andar juntas em prol do Evangelho, para que o Evangelho cresça. Paulo não cita o nome dos outros, ele só diz, teve mais cooperadores meus, mas, apesar de eu não dizer o nome deles aqui, o nome deles estão no livro da vida. O nome está no livro da vida. Um dos comentaristas que eu pesquisei, agora me fugiu o nome dele, eu não me recordo se foi o William Hendrickson ou foi o Simon Kistemaker, ele falando que quando a gente cessa a nossa vida aqui, cessam os nomes e os números. Parafraseando o que ele diz, quando morremos, CPF é cancelado, seu nome sai do rol de membros da igreja, do rol dos membros vivos, mas Paulo vai dizer assim, olha, aqueles que são verdadeiros cooperadores no Evangelho, aqueles que buscam vida de unidade, eles têm a graça de terem o nome no livro da vida. Não porque são verdadeiros cooperadores, mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, eles nem precisam ser registrados. A gente não sabe os nomes, alguns nomes. Até algumas brincadeiras em gincanas de igreja. Qual era o nome da esposa de Noé? Não sei. Mas foi salva de um grande dilúvio. Tem vários nomes que nós não sabemos, mas que cooperaram para o Evangelho. Que aprenderam que nós vivemos um só corpo, ligados a Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Mas o terceiro e último imperativo de hoje, nós continuaremos depois nos outros imperativos. Versículo 4, vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez, como pode aquele homem falar de alegria? Cheio de inimigos ao seu redor, preso. Mas lembre-se que Paulo, quando estava preso, tinha a consciência de que a palavra de Deus não está algemada. As minhas algemas ficaram conhecidas até na guarda pretoriana. O evangelho está sendo propagado. Paulo aprendeu a viver de fato contente em toda e qualquer situação, sem murmurações. É interessante como, quando nos deparamos com testemunhos assim, pessoas que tinham tudo humanamente para murmurar, mas estão ali firmes, estão ali batalhando pela fé, alegres no Senhor, conseguem sorrir. Como isso é possível? Amaldiçoa teu Deus e morre, é o que disse a esposa de Jó. O que é que Jó respondeu para ela? Tu falas como uma louca. Eu recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal da parte de Deus. É estranho isso para o mundo, não é? Imagine você falar no seu trabalho, não, Deus fez o mal para mim, isso eu agradeço a Ele. Não, mas Deus é amor, é o discurso do nosso tempo. Não. Deus sabe o que os seus filhos precisam. Ele sabe da dor. Ele sabe até onde os seus filhos aguentam. E quer uma prova na Bíblia de que Deus sabe até onde você aguenta? Senhor, eu não estou aguentando. Foi mais forte do que eu. Não existe isso. Mais uma vez, nenhuma provação é maior do que podemos suportar. Tanto é assim, tanto Deus trata desse modo, que os últimos dias foram abreviados por quê? Para que os eleitos aguentassem. Porque Ele sabe o nível da dor que cada um de nós suporta. Isso ele... tem um hino que a gente canta e fala, as tuas mãos dirigem o meu destino. E tem uma frase que o autor fala assim, e sem motivo não me afligirá. Deus não aflige os seus filhos sem motivos. Deus tem motivos santos. E saiba, a maior das dores que você pode enfrentar um dia, cooperam para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como não nos alegrar com Deus que nos trata assim? É porque a alegria nas provações é fruto de maturidade espiritual. Não quer dizer que quem murmura nas provações é descrente. Não necessariamente. É possível que um crente murmure nas provações. Nós vemos os salmistas, às vezes, Senhor, pouco me faltou para resvalar os pés. Eu invejava os arrogantes, Senhor. Até quando, Senhor? Então, o que acontece é que o mesmo o servo de Deus pode enfrentar, de fato, momentos assim. Mesmo o servo de Deus pode tropeçar. Mas isso talvez indique falta de maturidade espiritual. E aí Paulo diz, alegrai-vos. É uma ordem. Ordem difícil, não é? Mandando que a igreja aprenda a viver verdadeira alegria nos momentos mais difíceis. Vivemos 2 semanas dificílimas em nossa igreja. Qual é o imperativo de Deus para a igreja do Cambeba? Alegrai-vos no Senhor. Mesmo nos dias difíceis. Mas perceba mais uma vez, olha, permanecei firmes em quem? No Senhor. Pensem concordemente em quem? No Senhor. Alegrai-vos em quem? No Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Cristo é a alegria dos homens. Cristo é a verdadeira alegria. Em Cristo há plenitude de alegria. Nos dias mais difíceis, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Quando a dor bater a porta, quando o temor, quando as incertezas,
baterem a porta, se você tem Cristo, você vai experimentar a verdadeira alegria. No final da vida de Jó, Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pergunte a Jó: olha, Jó, tu queria passar por tudo aquilo de novo? Não, Deus que me... Não. Ele encerra dizendo: olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Que privilégio! Eu conheço agora mais o Senhor. Paulo falou de alegria nessa carta. É interessante, finalizando, o quanto essa carta fala de alegria. Paulo fala da alegria ligada à cooperação no Evangelho. Filipenses 1, versículos 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho. A cooperação do Evangelho traz alegria. Paulo fala da alegria na pregação do Evangelho. Versículo 18 do capítulo 1. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Pela unidade da igreja, Filipenses 2:2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Filipenses 2:17, alegria pela vida dedicada a Cristo. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Alegria com o testemunho de um homem honrado. Filipenses 2:28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este. Penúltimo, alegria em todas as circunstâncias. Nós lemos capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E em nosso texto, mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meus irmãos, em Cristo, nós podemos experimentar alegria mesmo nas maiores tribulações. Pedro fala isso em sua carta. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando, dando toda a glória que pertence ao nosso Deus. Alegrai-vos, irmãos. Mas está doendo. Paulo não está falando de viver com um sorriso nos lábios. Às vezes dói e nós choramos. Mas nós podemos, de fato, alimentar o nosso coração com alegria verdadeira. Porque nós temos, de fato, a paz que excede todo entendimento. Nós temos uma viva esperança. Nós temos uma herança incorruptível. Nós temos Cristo, aquele que é a nossa verdadeira alegria. Que o Senhor nos alimente. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Curve sua fronte, vamos orar. Vamos colocar de pé? Nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. E nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que se importa com a nossa dor. É um Deus que se importa com o nosso coração, com as nossas angústias, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com os nossos conflitos. E por isso nós recorremos a Ti, suplicando que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedindo ao Senhor que o Senhor renove o nosso vigor, que o Senhor renove as nossas forças, para que, com a graça do Senhor, sejamos encontrados firmes em todo o tempo, sem titubear com ventos de doutrina, com falsos ensinos, com falsos pensamentos, conjecturas equivocadas sobre o Senhor. Dá-nos firmeza doutrinária, dá-nos firmeza na fé. Pedimos ainda, Pai, a Tua misericórdia,
para que sejamos encontrados com verdadeira unidade, unidade que recebemos da parte do Senhor por meio de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos que aprendamos a olhar para o nosso semelhante. Nos ajuda a sanar as nossas diferenças, para que pensemos concordemente no Senhor Jesus Cristo, para que possamos, de fato, juntos, sermos cooperadores do Evangelho. Queremos ser unidos no Senhor Jesus Cristo. E dá-nos também que sejamos encontrados alegres. Alegres, Pai, não porque vimos alguma coisa engraçada ou porque recebemos coisas boas, mas alegres em todo instante, porque temos o Senhor ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos, porque pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Recebei a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Podeis assentar, irmãos. Vamos acompanhar o pós-lúdio.